Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não apareço por aqui, não é verdade? Para quem não acompanha a casa, faz tempo que não me vê, né? Vamos estar meditando num texto muito importante para a vida da igreja hoje, que é o texto de Apocalipse, capítulo 1, dos versos 4 a 8. Então, você pega a sua Bíblia aí na sua casa, seu smartphone, e abra aí em Apocalipse, capítulo 1, versos de 4 a 8. E o tema da nossa mensagem hoje vai ser o seguinte: a Trindade e a sua ação redentora na história. Ficou um pouco confuso? Fica tranquilo que a gente vai estar explicando aqui ao longo da mensagem. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, acompanhasse comigo a leitura desse texto. E é a parte mais importante de tudo que eu falar aqui hoje. A parte mais importante é o que será lido agora. E diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu gostaria de orar mais uma vez. Pai querido, me coloco diante do Senhor nessa hora, como um instrumento do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar iluminando no coração de cada pessoa que está me ouvindo aqui pelo YouTube, Senhor. Que essas pessoas elas possam contemplar a grandiosidade do Senhor, Pai. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que trabalha em nosso favor para a glória do seu próprio nome. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é o tipo de livro que gera 2 tipos de reação. Ou você ama o livro de Apocalipse e vê o livro de Apocalipse ao lado de um jornal. Geralmente é assim. As pessoas pegam o Apocalipse, alguém é eleito presidente nos Estados Unidos e fala, aí tá vendo? O anticristo apareceu. Né? Então a pessoa gosta tanto do Apocalipse que ela vê o Apocalipse em qualquer lugar. E tem pessoas que têm medo do Apocalipse, que já leram, ou então ouviram falar que é um livro misterioso, e tem medo, ou preferem simplesmente não ler muito, porque é um livro confuso, um livro que ela não consegue entender. Mas, meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês hoje o seguinte: o Apocalipse, ele começa dizendo para nós o seguinte: revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma revelação, é algo que pretende ser para nós algo claro, algo para ser entendido, é uma revelação, não é um encobrimento, é para ser claro para os seus leitores, é para que a gente leia, entenda e seja edificado por esse livro. Então você não precisa ter medo do Apocalipse. O Apocalipse ele é palavra de Deus, ele faz parte do Novo Testamento, do cânon das Escrituras. Deus tinha a intenção de falar com o seu povo por meio de um Apocalipse. E a gente vai estar refletindo um pouco em um trecho do Apocalipse. É verdade que o Apocalipse ele é um livro constituído de figuras estranhas, de figuras que talvez eu e você não estejamos acostumados. Você vê Jesus representado no Apocalipse, por exemplo, logo abaixo, a partir do verso 9, de uma forma totalmente estranha àquilo que você costuma ver nos evangelhos. Alguém com vestes longas, com um cinturão no peito, com os pés de bronze, uma espada saindo da boca. Né? Você pensa, nossa, que estranho, não é esse Jesus que eu vejo em João, por exemplo.
muito embora seja o mesmo autor, tanto do Evangelho de João quanto o de Apocalipse. Foi o João, o apóstolo, que escreveu esse livro. Mas o problema todo em entender o Apocalipse é porque nós não estamos acostumados com o gênero literário do Apocalipse. O Apocalipse ele era um gênero literário muito conhecido para as pessoas que leram esse Apocalipse. Né? Ali no tempo de Jesus, mais ou menos ali 400 anos, 200 antes e 200 depois de Cristo, a gente tem esse gênero literário florescendo por toda aquela região, porque era um gênero literário que visava dar respostas. Né? Você tem vários outros apocalipses, você tem o Apocalipse de Enoque, livros que não são inspirados por Deus, mas que são desse mesmo gênero literário. E o Apocalipse ele é marcado por ser um livro que visa dar esperança a um povo em sofrimento. Ele visa dar esperança a um povo que estava perecendo e não via uma resposta imediata no aqui e agora. O Apocalipse ele é um livro simbólico, ele é recheado de números, ele é recheado de imagens que às vezes são estranhas para nós, mas que visavam, na maioria das vezes, trazer uma mensagem simples para o seu povo, para o povo a quem ele era destinado. Então Deus, na sua sabedoria, decidiu revelar para nós um Apocalipse, uma mensagem, uma revelação, utilizando essas figuras, utilizando esses símbolos. E não é a primeira vez que Deus faz isso. Deus já fez isso através de Daniel, por exemplo. Você deve se lembrar que Daniel é um livro que tem imagens que nos são estranhas. 4 monstros que aparecem. Na verdade, Daniel capítulo 7, nós temos esse estilo de literatura. E Deus fala, Deus se revela através desse livro. E hoje a gente vai usar um livro do Apocalipse para poder ver o que Deus tem para dizer para nós, já que é uma revelação, de Deus para nós, o que a gente pode aprender logo no início do Apocalipse, dos versos de 4 a 8. João diz o seguinte, ele escreve: João às 7 igrejas da província da Ásia. Como eu disse, o Apocalipse era para ser entendido, e ele foi escrito para igrejas reais. As igrejas da Ásia, elas existiam, né? E foram igrejas que receberam esse livro. Não só as 7 cartas, mas o livro inteiro. Meus irmãos, e o número 7 no Apocalipse, ele representa algo completo, algo divino. Deus, lá em Gênesis, no 7º dia, ele conclui a sua obra. Então, quando a gente vê o número 7, não é por acaso. Né? Deus ele poderia ter escrito para 3 igrejas, para 2, para 1, para 6, mas ele escreveu para 7, para dizer que esse livro não teria uma aplicação somente para aquelas igrejas, mas para todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e por isso nos alcança. Graças a Deus por isso. Vamos para o texto em si. João às 7 igrejas da província da Ásia. Como eu disse, Apocalipse é um livro simbólico, e nesse trecho você vê muito a repetição na estrutura do texto do número 3, para enfatizar a trindade, um Deus que é trino, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos perceber isso ao longo do texto. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse Deus que é revelado no Apocalipse para nós, o Deus que é Pai, o Deus que é Filho e o Deus que é Espírito Santo. E como ele trabalhou e trabalha hoje e irá concluir a sua obra em favor dos seus eleitos, em favor dos seus santos. João às 7 igrejas da província da Ásia. Nós vamos ver cada pessoa da Trindade nesse texto e vamos falar sobre ela. Tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Ele diz assim: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui ele se refere a Deus o Pai, como também no verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus Pai, ele vem em primeiro lugar nesse relato. Isso é lindo demais, porque você precisa entender, como eu disse, que o Apocalipse ele vem para trazer esperança a um povo que passa por sofrimento e que não consegue ver uma solução no aqui e agora, e talvez seja essa a sua situação. É muito fácil você e eu lermos a Bíblia e crermos no Deus que era,
no Deus que realizou grandes coisas no passado, no Deus que ressuscitou Jesus, que operou por meio dos apóstolos. Mas aquela igreja, e talvez nós, precisamos de uma mensagem que nos diga que Deus ainda é, que Deus há de vir, que Ele vai cumprir a sua obra na igreja. Por muitas vezes, irmãos, em momentos de tristeza, em momentos de angústia, a gente não vê uma solução para aquilo que a gente está passando, assim como aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos pelo Império Romano. O imperador Domiciano estava causando uma verdadeira perseguição aos cristãos, eles estavam morrendo, estavam sendo mortos, martirizados. Mas Deus traz uma mensagem por meio do Apocalipse dizendo que Ele é um Deus que é, um Deus presente, um Deus que reina. Ele vai falar sobre os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Deus se encontra no seu trono, reinando no aqui e no agora. A gente precisa perceber essa mensagem. Em tempos de pandemia, de caos, de catástrofe, de perseguição, saiba, Deus está reinando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ainda reina. Essa é uma verdade que a gente precisa guardar, meus irmãos, aqui no nosso coração. E Ele há de vir. Ele há de vir para consumar a sua obra. Ele vai voltar, Ele vai enviar o seu Filho, Ele vai consumar um reino eterno, e nós estaremos com Ele. Todo sofrimento vai acabar, toda dor, toda angústia. Esse Deus eterno, o que é, era e há de vir. Geralmente é uma expressão utilizada para ressaltar a eternidade de Deus. Mas Deus não é somente um Deus eterno que fica esperando com que as coisas aconteçam, não. Ele é um Deus que está eternamente envolvido na história da humanidade. Ele se importa com você, Ele se importa comigo, Ele se importa com a sua igreja. Então, creiam, o Deus que é, era e há de vir, Ele está reinando e Ele vai consumar a sua obra no final. Essa é a mensagem do Apocalipse para nós, nesse trecho, em relação ao Pai. E eu gostaria que você reparasse o seguinte: ele começa a saudação desejando graça e paz da parte daquele que é, era e há de vir. E no final dessa parte do texto, ele conclui dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. É como se ele tivesse, na estrutura do texto, emoldurando tudo aquilo que vai acontecer, toda a história da redenção que ele vai contar para a gente hoje, a partir da perspectiva desse Deus que é, era e há de vir. O Deus que no início criou todas as coisas, mas que está trabalhando desde então para a salvação do seu povo. Amém, meus irmãos? Estejam comigo aqui. Vamos falar agora a respeito da próxima pessoa da Trindade que aparece nesse texto. Dos 7 espíritos, no verso 4 ainda, dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Ai, meu Deus, eu não sabia que tinham 7 espíritos, achei que era um só. Fica calmo, como eu disse, o número 7, ele é um número simbólico. Ele é um número que busca representar a divindade, a totalidade, a completude das coisas. E quando a gente olha para os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, isso faz para a gente uma menção ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito que é plenamente Deus e que faz parte da Trindade, que é uma pessoa da Trindade. Embora ao longo do Novo Testamento, e às vezes até mesmo na vida da igreja, a gente não fale muito sobre o Espírito Santo de Deus, embora seja possível que isso aconteça, que você lendo o Novo Testamento, embora existam inúmeras referências ao Espírito Santo de Deus, você perceba que há um foco maior na figura do Pai e na figura do Filho. Eu não estou dizendo de modo algum que na igreja a gente não fala sobre o Espírito Santo, mas de repente você já ouviu muito mais falar a respeito do Pai e do Filho do que do Espírito Santo. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui, primeiramente, é que o Espírito Santo, ele é Deus, e é por isso que ele está aqui, fazendo parte dos 3. O Pai, que foi demonstrado, os 7 Espíritos e Jesus Cristo. Ele faz parte dessa divina Trindade. Ele aparece aqui, aparece em diversas outras passagens. Ele é o Deus que está presente na igreja.
Jesus subiu aos céus, o Filho está com o Pai, ele está no trono, à destra de Deus Pai. E o Espírito Santo de Deus, quando a gente fala que Deus se faz presente aqui neste lugar, ele se faz presente aí na sua casa. É o Espírito Santo de Deus que está aí. E eu gostaria que você percebesse isso quando Jesus fala, por exemplo, em João 14, que ele vai enviar um outro conselheiro. O outro aqui não é um outro diferente, mas um outro igual. Por exemplo, eu quebro o meu celular aqui, você me dá um outro celular, pode ser um outro celular, diferente do meu, mas ainda um celular, ou um outro igual. E o Espírito Santo, ele é o outro consolador igual a Cristo. Cristo iria para o Pai e enviaria outro consolador para o substituir, porque ele era Deus igualmente. Então o Espírito Santo é Deus. E ele está aqui conosco porque ele foi enviado por Jesus. Jesus fala que ele e o Pai faria em nós morada. Mas a gente lê na Bíblia que o Espírito Santo de Deus é quem habita em nós. Ou seja, se você tem a presença de Deus dentro de você, isso acontece por meio do Espírito Santo de Deus. O Deus que se manifesta no culto, que está se manifestando agora aí na sua casa, o Deus que toca o seu coração e que fala com você no hoje e agora, nesse momento em que estamos, é o Espírito Santo. A gente vê no texto de Apocalipse, logo abaixo, a gente vai ver a imagem de Jesus, um Jesus glorioso que aparece para a igreja, e ele vai delegar 7 cartas, uma para cada igreja, e no final de cada uma delas ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz a essa igreja. Então o Espírito Santo, ele é o Deus que se manifesta no aqui e no agora, é o Deus que está comigo, é o Deus que fala com você agora. A pessoa do Espírito Santo é real. O Espírito Santo, não obstante isso, ele tem um ministério muito específico, que é chamado por um teólogo que eu gosto muito, Jonas Madureira, que é chamado o ministério do holofote. Se você está percebendo, eu não sei se você já veio aqui na casa, no espaço da casa, no espaço vida, existem aqui algumas luzes, em cima, aqui de frente para mim, e o holofote é o seguinte: quando você olha para ele, você não consegue enxergar ele, você enxerga exatamente aquilo que ele quer iluminar, que no caso aqui é esse palco. E o Espírito Santo, ele tem um ministério de iluminar o Filho. Como assim? De demonstrar o Filho, de exaltar a sua grandeza, ou como o próprio apóstolo Paulo disse, iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus, quando fala do Espírito Santo no Evangelho de João, ele diz que o Espírito Santo não falará de si mesmo, e diz que ele glorificaria a Jesus. Então, talvez seja esse um dos motivos pelo qual, por exemplo, no Apocalipse, você vai ver muito mais em evidência o papel do Pai e do Filho. E a gente ressalta o papel do Filho. E o Espírito Santo ressalta o papel do Filho, porque foi o Filho. É para o Filho que nós devemos olhar. É a Ele em quem o Espírito Santo está mirando a sua luz, porque é por meio de Cristo que nós vamos ao Pai. E já que o Espírito Santo de Deus deseja tanto nos mostrar a respeito de Jesus, eu gostaria que você parasse tudo o que você está fazendo agora. Para tudo, preste atenção em mim aqui. Preste atenção em mim aqui. Nós vamos falar a respeito de Jesus. E essa é a mensagem mais importante para a igreja de Cristo. A saudação vem também de Jesus Cristo. E aqui, como eu disse, o texto é repleto do número 3. O número 3 aparece em todas as escrituras. A gente viu, o Deus é aquele que é, era e há de vir. Ele enumera o Deus Pai, o Espírito Santo, e ele vai falar de Cristo. E ao falar de Cristo, ele nos dá 3 características de Jesus, que falam a respeito do seu ministério. Mas ele também depois vai nos falar sobre os efeitos da obra de Jesus, e ele vai falar também sobre a sua segunda vinda. Ele divide o texto em 3 partes, para que isso fique na nossa mente. O número 3, o Deus que é trino, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, operando juntos para a glória do nome de Deus e para a nossa salvação. Então, eu gostaria que você prestasse atenção agora nessas primeiras 3 características de Jesus que falam a respeito do seu ministério, que falam a respeito de tudo que ele viveu entre nós.
Cristo, ele é o quê? Olhe para mim, olhe comigo aqui, no verso 5, ele é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos pensar em Cristo primeiro como aquele que é a testemunha fiel. A testemunha fiel aqui a gente pode pensar de duas formas. Aquele que dá o testemunho fiel, que dá a mensagem fiel, aquele que diz a verdade a respeito de todas as coisas que vão ser ditas no livro de Apocalipse. Porque a revelação é a revelação de Jesus Cristo. Essa é uma opção de interpretação e não necessariamente uma contraria a outra, elas são complementares. De fato, ele é fiel e ele testemunha com fidelidade. Mas o ponto maior de Jesus como uma testemunha fiel aponta para o martírio de Jesus, aponta para a sua morte na cruz do Calvário. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A palavra testemunho, no texto original, ela tem a mesma palavra da palavra mártir, aquele que morre testemunhando a respeito de algo, aquele que morre para defender algo. Jesus, ele foi martirizado. Ele morreu em nosso favor, ele foi fiel até o fim, ele foi obediente ao propósito que o Pai tinha designado para ele aqui na terra. Isso é muito importante, essa mensagem, ela é gloriosa. O texto de Apocalipse, quando relata a respeito de Jesus, vai dizer que Cristo é aquele que vive, mas esteve morto. O primeiro enfoque aqui está na morte de Jesus. Está na morte de Jesus e no seu sacrifício por mim e por você. Jesus morreu por você. Ele morreu por mim. Ele se entregou, ele foi obediente a esse plano de redenção de Deus. Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível, mas que seja feita a sua vontade. E ele vai e recebe a ira de Deus, que eu e você merecíamos receber, para que nós recebêssemos as bênçãos gloriosas que ele merece. Então, meus irmãos, aqui fala sobre a morte de Jesus. Imagina como isso teve um impacto naquela igreja que estava morrendo por causa de Cristo, porque Cristo nos chama a sofrer, mas não sem antes ter ido primeiro. Ele não está aqui dizendo, vai lá. Não, ele foi, no meu e no seu lugar. E ele morreu por nós. E por isso, os cristãos, até hoje, em alguns lugares, morrem por causa do Evangelho, porque eles creem nesse Deus maravilhoso que morreu por eles, que não fica de um alto e sublime trono tão somente exigindo que as pessoas façam alguma coisa, mas aquele que veio entre nós e que nos entendeu as nossas fraquezas e que passou por aquilo que passamos e morreu em nosso lugar. Mas ele não é somente a fiel testemunha, ele também é o primogênito dentre os mortos, e aqui ele está falando claramente a respeito da sua ressurreição. Primeiro ele enfatiza a sua morte, e agora a sua ressurreição, que é o ponto principal do cristianismo. Cristo promete vida eterna para nós, porque ele foi o primeiro, o primogênito, a ressuscitar dentre os mortos. Talvez você pense, não, mas eu lembro que eu li que Lázaro ressuscita também. Sim, existiram várias pessoas que ressuscitaram antes de Cristo, mas ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Foi o primeiro a vencer a morte completamente. Lázaro ressuscitou, mas morreu um tempo depois. Jesus não, ele venceu a morte e ele recebe de Deus toda a autoridade no céu e na terra. Os cristãos que estavam sendo mortos naquele momento, perseguidos pelo Império Romano, eu e você, que passamos por sofrimento e que talvez em algum momento da nossa história sejamos à prova por causa de Cristo, a ponto disso nos custar a vida, a gente precisa saber que Jesus é aquele que venceu a morte. Ele venceu a morte, porque ele venceu a morte, ele nos promete vida eterna. E ele também subiu aos céus. E aí a gente lê que ele é o soberano dos reis da terra. Entendam como a mensagem de Apocalipse fazia muito sentido para aquele povo que estava passando por sofrimento embaixo de um imperador tirano. Jesus está acima de todo o governo, de toda a autoridade, ele é maior que todas as coisas, e ele reina. E ele reina. O milênio já começou. O milênio descrito em Apocalipse não é um período futuro,
é um período no aqui e no agora, que abrange desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Ele já reina. E ele é soberano sobre os reis da terra. Ele não vai ser, ele é. Mas um dia ele completará a sua obra. Então a gente tem aqui o ministério de Jesus sendo descrito através dessas características: a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que morre, que ressuscita e sobe aos céus para reinar durante todo o tempo que o Senhor Deus determinar, e para todo sempre, após a sua segunda vinda. Meus irmãos, agora vamos olhar para esse Jesus e entender que tudo isso que ele fez tem um impacto tremendo na nossa vida. Veja comigo, no verso de número 5, quando ele diz o seguinte: ele nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu um reino de sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. E ele coloca aqui, mais uma vez, 3 aspectos de como Jesus age em favor da sua igreja. Efeitos da sua obra para mim e para você. Em primeiro lugar, ele nos ama. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores aqui, não só no sentido de pecar, mas no sentido de estar num estado de pecado, de rebelião contra Deus, alheio à sua vontade. Deus prova o seu amor, em que Cristo morreu por nós. Então, aquele Cristo que morre, o Cordeiro que foi morto, ele te ama, e ele o fez por você. Ele te ama, você é amado por Deus. Talvez você pense assim, eu já pensei isso, tá? Se alguém pudesse me conhecer como eu me conheço, essa pessoa jamais me amaria. E posso te falar uma coisa? Você está certa. Você está certa, as pessoas não te amariam se elas te conhecessem como você se conhece. Todas as suas falhas, seus pensamentos, seus defeitos. Mas Deus te ama de forma incondicional. E Deus te ama apesar e junto com os seus erros e falhas. Ele se entregou por nós, não pensando que lá num futuro distante você seria uma pessoa totalmente santa. Ele te ama no aqui e no agora. Ele te amou quando morreu na cruz do Calvário, conhecendo você plenamente. Então ele te ama. Esse é primeira coisa que você precisa guardar do ministério de Jesus, a aplicação da sua morte, da morte de Jesus na sua vida. Ele te ama, ele me ama, ele ama a sua igreja. E ele nos libertou dos nossos pecados, a segunda coisa, por meio do seu sangue. Ele nos libertou da verdadeira prisão que nos aprisiona. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Se você vive uma vida de pecado longe de Deus, você é escravo do pecado. Ah, não sou. Você é escravo do pecado. Você não consegue não pecar. Isso é algo que está inerente à sua natureza pecadora. Porque você não teve um encontro com Jesus, você não aceitou ainda ser liberto por Ele. E nessa noite eu vou te desafiar a isso. Ei, chega de viver uma vida de escravidão. Ele pagou o preço da liberdade. Jesus, ele morreu na cruz no nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos, para que a gente pudesse ser resgatado dessa prisão. Ele levou sobre si os nossos pecados e pagou o preço por eles, para que nós recebêssemos a sua santidade sobre nós. Meus irmãos, a gente precisa entender essa verdade. Se você está vivendo uma vida de pecado depois de ter encontrado com Jesus, deixa eu te falar, se eu ou qualquer pessoa estivermos pecando, saiba o seguinte: nós estamos em uma cela com as portas destrancadas. Nós só estamos ali porque nós queremos. Essa é a grande verdade, porque fomos libertos por Jesus, pelo poder do seu sangue, pelo seu sacrifício por nós. Isso diz para você que ainda não teve um encontro com Jesus, que você pode ser liberto, mas diz para mim, que já tive um encontro com Cristo, que todas as vezes que eu peco, eu faço porque quero, porque Cristo já me libertou dos meus pecados.
Em terceiro lugar, ele nos constituiu um reino e sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. E essa imagem, ela é muito clara, ela vem lá do Antigo Testamento. O Apocalipse, ele tem várias imagens. E a maioria delas remete ao Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus, ele vai ser descrito logo abaixo aqui, nós não vamos ler esse texto, mas como aquele que tem roupas longas e um colete no peito. Isso remete a uma imagem do sacerdote. Vai dizer que ele tem um cabelo branco. Isso remete à imagem de Daniel, do ancião de dias. É exatamente a mesma descrição. E aqui não é diferente. Do jeito que ele fala que Jesus nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes, ele está fazendo uma menção ao Êxodo, quando Deus, por seu braço forte, liberta o povo da escravidão do Egito e atravessa o Mar Vermelho. E esse povo, é dito a esse povo o seguinte, que eles seriam reino e sacerdotes diante de Deus. Isso foi uma afirmação para Israel para dizer que eles seriam povo de Deus, que Deus estaria com eles, que eles fariam parte do reinado de Deus e que eles teriam um ofício sacerdotal, que era levar Deus às nações ao redor. Mas Israel, de certa forma, não completamente, porque de Israel veio o Messias, mas de certa forma, durante toda a sua vida, durante toda a sua história, Israel falhou nessa missão. Israel mais se contaminava com as nações ao redor do que as influenciava. E quando Cristo fala que nós seremos reino e sacerdotes, ele está dizendo que a igreja é o povo de Deus, judeus e gentios. Não existe plano separado para Israel, não existe plano separado para a igreja. Nós somos o povo de Deus, nós somos o mesmo povo. O muro de divisão que existia entre judeus e gentios foi quebrado por meio da cruz, irmãos. Nós somos o povo de Deus e essa missão agora é nossa. E pelo Apocalipse nós sabemos que a igreja irá triunfar e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo e o reino de Deus será consumado. Nós somos reino e sacerdote, somos povos de Deus e temos uma missão muito específica, que é servir a Deus, levando a sua mensagem às pessoas. Você faz isso quando você abre uma célula na sua casa, você faz isso quando você testemunha para alguém no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você faz isso toda vez que você se coloca diante de Deus para ser um intermediário, alguém que vai anunciar, alguém que vai ser usado por Deus para apresentar Deus ao mundo e levar o mundo para Deus. Essa é a missão da igreja e nisso deve se constituir o seu projeto de vida, porque isso é eterno. E a última divisão, quando se fala a respeito de Cristo, o texto nos mostra a sua segunda vinda. Então ele fala da obra de Jesus. Ele fala aqui de um Jesus que morre, que ressuscita e que sobe aos céus e é o soberano dos reis da terra. Ele fala também que ele nos ama, que ele nos libertou dos nossos pecados e que o Senhor Jesus nos constituiu povo de Deus, reino e sacerdote, para servir a Deus e Pai. O apóstolo Paulo vai falar, os membros que antes serviam o pecado agora servem para trabalhar para Deus. Nós não fomos chamados das trevas para a luz para ficarmos sentados, nós fomos chamados das trevas para a luz, a fim de anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou, para esse reino maravilhoso. E por último, na terceira divisão, aqui ele fala sobre a segunda vinda de Cristo. E aqui também há uma divisão de 3 partes, o que eu acho um pouco subjetivo, por isso eu quero falar do texto como um todo. Olha para mim para o verso 7. Verso 7 de Apocalipse capítulo 1. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Jesus, ele vem, e ele vem com as nuvens, é uma imagem de Jesus vindo do céu, e diz que todo olho o verá. Não será nada secreto, não será nada que você não perceba, não será algo que alguém passe despercebido, não será como a gente veio ouvindo ao longo da história da igreja recente, nos filmes, um arrebatamento onde a gente vai sumido, nada. Não, todo olho verá.
Não existe volta secreta de Cristo, não existe várias voltas de Cristo. Não, Cristo só vem uma vez. E Ele vem para consumar o reino. Todo olho vai ver. E todos vão ressuscitar naquele dia, porque todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Pessoas que já estavam mortas vão ressuscitar. Uns para a glória eterna, outros para a eternidade de sofrimento. Você sabia que a eternidade em sofrimento, ela é real? Você sabia que haverá uma morte eterna, onde não haverá nenhum tipo de bondade, onde não haverá nenhum tipo de graça divina, onde só haverá dor e tristeza e sofrimento? E a prova disso está na próxima parte do versículo 7, que diz: se lamentarão por causa dele, assim será. Todos os povos da terra, em todos os lugares, as pessoas lamentarão. Mas espera aí, não era para ser uma mensagem de esperança? Irmãos, é uma mensagem de esperança. Aqueles que creem em Jesus, eles são beneficiados com todos aqueles benefícios que a gente falou aqui, que a obra de Cristo traz, o amor de Cristo, a sua libertação, a salvação eterna. A gente falou, a gente é povo de Deus e a eternidade para nós será uma ótima notícia, mas para muitos não será, aqueles que não creram em Jesus. A Bíblia fala, no Evangelho de João, que todo aquele que crê é salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porque não creu a respeito de Jesus. Naquele dia, olha como é interessante o texto de Apocalipse trazer isso para nós, naquele dia lamentarão por causa dele, e assim será, amém. Quem que garante isso? O Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O próprio Deus Todo-Poderoso garante que será assim. Então, se você está longe de Cristo, se você não crer em Jesus, na sua obra, no seu sacrifício, se você não se arrependeu dos seus pecados e foi a Deus por meio de Cristo, se você não permitiu que essa obra fosse aplicada à sua vida, se o Espírito Santo de Deus não te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, esse é o momento, porque ninguém sabe o dia nem a hora onde Cristo vai voltar. Eu queria dizer para você o seguinte: eles vão perceber naquele dia que é tarde demais. Eles vão perceber que eles estavam diante de uma televisão e eu fiz o convite para que eles aceitassem Jesus. E quando Jesus voltar, eles vão se lembrar disso e vão se lamentar, porque, acredite ou não, achando que precisa ou não, Jesus vai voltar, e o Deus Todo-Poderoso garante essas coisas. E naquele dia, se você não está em Cristo, você está fora dele. E se você está fora de Cristo, você vai lamentar pela sua vinda. E a conclusão que eu gostaria de chegar para nós nessa noite é essa: Deus, Ele é Pai, Ele é o Espírito Santo, Ele é Jesus. São três pessoas, um só Deus, e Ele está realizando uma obra de redenção ao longo de toda a história, e essa obra será consumada no final. E eu gostaria de fazer um convite para você hoje que está aí diante da televisão. Se você precisa vir a Cristo, se você precisa se arrepender dos seus pecados, se você precisa crer em Cristo, você ainda não fez isso, eu gostaria que você pedisse para quem está aí no controle, digitasse no chat assim: eu aceito. Essa é a sua oportunidade. A Bíblia diz: hoje é o tempo da salvação, é agora o tempo aceitável. Então, creia em Cristo, Ele morreu por você. Creia em Cristo para que naquele grande dia você não se lamente. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor agora, em humildade, Pai, diante dessa revelação de Jesus. Senhor, nesse dia nós contemplamos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vimos que Ele é Deus, vimos o que Ele fez por nós, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele reina. Vimos, Senhor, que o Senhor nos ama. Vimos, Deus,
que o Senhor nos libertou dos nossos pecados e que o Senhor nos chamou para ser seu povo e que o Senhor vai voltar. E nós queremos orar agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que no seu coração entende que precisa de Jesus. Espírito Santo de Deus, convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Saiba que se você crer com o seu coração e confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. Então eu convido, Senhor, essas pessoas a colocarem nesse chat, eu aceito, como uma forma de confessar, de colocar para fora esse sentimento que está no coração delas, a fim de que elas confessem o Senhor e possam receber a sua graça e possam te conhecer mais. Senhor, opera no coração de cada um e traga para ti. É a minha oração, que vidas sejam salvas nessa noite, em nome de Jesus. Amém.